Querido e eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor por nos despertar neste dia. Obrigado, Senhor, pelo alimento na parte da manhã, nosso café da manhã. E agora, Pai, nosso alimento espiritual, a Tua palavra. Queremos agradecer por termos essa liberdade de nos reunirmos em nome de Jesus para poder estudar, aprender, crescer, Deus, na nossa vida contigo, na nossa obediência, no nosso caráter, em todos esses aspectos que cremos, especialmente, Pai, o Sermão do Monte tem ministrado ao nosso coração. Pedimos a Tua bênção por cada um de nós, que seja um tempo de atenção, seja um tempo de estudo, Deus, de poder compartilhar os nossos corações, as nossas experiências, aquilo que temos individualmente aprendido com o Senhor, e todos nós, Deus, nesta manhã, possamos ser abençoados pelo Senhor e pela Tua palavra. Obrigado por cada vida, nós te pedimos a Tua bênção, e assim oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós vamos ler, para terminar, eu estou com, acho que é torcicolo também. Um monte de coisa, mas amanheci com torcicolo. Não dá para virar. Abram lá em Mateus capítulo 5. Vamos terminar essa etapa da semana passada, a partir do 43 até o 48. Mateus capítulo 5, versos 43 a 48. Liga o ventilador. Vou ler, tá? Diz assim: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós estamos terminando um pedaço do sermão, que é aqueles aspectos que falamos da não resistência até o 42, e agora sobre a lei do amor. Eu creio que o Senhor continua exigindo de nós o princípio de fazer muito mais do que aquilo que, porventura, sejamos acostumados a fazer. Eu creio que o Senhor também coloca, nos lembra de um princípio, né, de que os crentes, eles realmente são diferentes, né? Toda a realidade do caráter que o Senhor vem colocando nas bem-aventuranças, e depois com as ilustrações, né, as 6 ilustrações que nós vimos, o que eu aprendo mais e mais aqui, especialmente no Sermão do Monte, é que nós, agindo desta maneira, nós nos tornamos, né, semelhantes a Deus, né? Olhando um pouquinho para outra passagem, que Paulo desafia a gente lá em Efésios, né, sede imitadores de Deus, né, que a gente pode pensar assim, como é que eu vou imitar a Deus, né? Que coisa difícil demais, né? Alguma coisa assim, né? Como eu até falei num sermão um tempo atrás, falei,
imitar um de nós é até teoricamente mais fácil. Você pega o jeito da pessoa, o trejeito, né? E aí você imita, né, como a pessoa faz, como a pessoa fala. Mas aí eu pergunto para mim, né, e para nós aqui nessa manhã, como é que eu imito a Deus? Como é que eu posso ser um imitador de Deus? O Sermão do Monte vem mostrando para a gente como é que nós nos tornamos imitadores de Deus. E especialmente este pedaço que nós lemos aqui, ele termina dizendo, né, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial, né? O Senhor Jesus vem nos mostrando no dia a dia, na prática, como é que o crente imita a Deus, como é que o crente imita o Senhor Jesus Cristo. Queridos, o que eu tenho aprendido bastante ao estudar o Sermão do Monte é aquela ideia que a gente, às vezes, brinca entre nós, mas é um princípio tão sério, né? De que, de verdade, o crente é uma pessoa diferente das demais, né? O crente é realmente um ET, como a gente brinca entre nós, né? E aqui o Senhor vem falar da lei do amor, né? De amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Então, é uma atitude que, como é que eu vou dizer assim, tira do trono do meu coração, né, o meu eu, e coloca no trono do meu coração a pessoa do Senhor, né? Quando nós conseguimos agir desta maneira, quando a gente consegue amar deste jeito, né? Amar os inimigos, né? Orar por aqueles que nos perseguem, eu posso perceber, então, que realmente eu tenho entronizado ao meu Senhor no meu coração, e o meu eu vai perdendo cada vez mais espaço dentro do meu coração, e tudo aquilo que me separa, né, que me afasta de Deus, eu tenho conseguido eliminar. Então, eu creio que também é para nos lembrar, mais uma vez, de que estes princípios, né, do Sermão do Monte, como nós começamos lá atrás, né, já várias semanas atrás, eu lembro que entre nós aqui a gente perguntou, estes princípios que nós vamos estudar, que a gente até conhece, eles são possíveis para nós, né? Ou é uma utopia? Será que isso aí é algo para o futuro? Não é para agora, é para quando o reino de Deus for estabelecido. Será que é isso? E a gente conversou um pouquinho a respeito sobre essa realidade, né? É possível eu viver isso que o Senhor está colocando aqui de bem-aventurança, ou depois ele vai ilustrando, né? Interpretando corretamente algumas coisas que os judeus, os fariseus, estavam tentando e conseguindo. Para nós aqui, de que todo aquele egoísmo, toda aquela autossuficiência, todo aquele controle próprio, né, meu, das coisas da minha vida ou de relacionamentos, eles são substituídos, né, por um amor que vem de Deus, né, por uma dependência humilde que nós aprendemos na primeira bem-aventurança, e aí nós vamos conseguindo imitar ao Senhor. E imitando ao Senhor Jesus Cristo, ele coloca no versículo 48, nós somos semelhantes, perfeitos, né?
A gente sabe que o perfeito aqui não é perfeito sem pecado, né? O que ele está desafiando a nós aqui é uma atitude de maturidade, uma atitude de obediência, né? Uma atitude de procurar, acima de tudo, né? E essa é a nossa grande luta, né? Agradar ao Senhor e não agradar a nós mesmos, né? Então, quando nós conseguimos agir desse jeito, nós estaremos honrando a Deus, nós estaremos glorificando a Deus, né? O que é trazer glória a Deus, né? Nós não podemos dar a Ele, né? Porque Ele já tem, né? Não é algo que nós damos ao Senhor, né? A glória é dele, mas quando é que nós podemos honrar ao Senhor e Ele ser glorificado? Como nós falamos, né? No final de cada culto, né? Quando nós conseguimos agir dessas maneiras que nós temos visto, né? Lembrando um pouquinho, né? Nós andamos uma segunda milha, nós não reagimos, nós não retaliamos as pessoas, né? Nós emprestamos a quem nos pede. Tudo isso que nós olhamos para trás, né? Quando nós conseguimos fazer, nós estamos glorificando ao Senhor. Nós estamos dizendo que, de verdade, eu me vejo como uma pessoa diferente, eu me vejo como uma pessoa realmente que nasceu de novo e que está sendo formada de novo, está sendo criada de novo. Por isso que, quando a gente, às vezes, esquece um pouco estes princípios, né, de 2 Coríntios 5,17, que nós somos nova criação. Então, se eu sou uma nova criação, né, o Senhor está me formando, é aquela frase que a gente até usa assim para nós espiritualmente, né? O cristão é alguém que está sempre em obras, né? Ele podia colocar uma placa aqui na frente do corpo, né? Perdão pelo transtorno, estamos em obras, né? Alguma coisa assim, né? Só que a gente está sempre melhorado a cada dia, né? E pela graça essa placa ela vai diminuindo, porque conforme nós nos tornamos mais maduros, mais áreas na nossa vida são recriadas, né? E aí, conforme o Senhor vai trabalhando em nós, essas atitudes, elas vão sendo parte da nossa vida, tá? A gente adquire um jeito de ser, né? A gente adquire um estilo de vida, e esse estilo de vida inclui essas ilustrações que o Senhor colocou aqui para trás, que nós já estudamos, e agora estamos vendo a questão do amor, né? Então, amar o inimigo, orar por aqueles que vos perseguem. Por isso que eu falei que creio que o Senhor aqui, ele continua falando um pouco mais de que nós precisamos andar mais do que aquilo que estamos acostumados, né? Nós precisamos, de verdade, bendizer os que amaldiçoam, fazer bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos maltratam. Só para fazer um pequeno parênteses aqui para vocês, né? Hoje à noite a gente vai, no culto na igreja, a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja perseguida, né? E eu ouvi e li também vários testemunhos, né? A gente vai contar talvez um ou outro lá à noite, mas é interessante, né? Os cristãos perseguidos, né, em vários países, né? Essa realidade aqui de amar aqueles que maltratam, amar aqueles que perseguem e orar pelas autoridades.
né? Eu li um testemunho de no Irã, que talvez eu conte hoje à noite aí, só para dar uma palhinha para vocês, né? Ele coloca exatamente essa realidade de que ele tinha, né, ao orar com o Senhor, ao falar com Deus, Deus o lembrava desta realidade. Ore por aqueles que estão maltratando vocês. Agora, novamente, queridos, quem é que pode fazer isso, né? Qual de nós, assim, ao pensar nessas realidades, quando as pessoas nos maltratam, quando as pessoas nos ferem, né? Quando nos machucam, né? Quem é que de nós, se não for pela graça, se não for em obediência àquilo que está aqui, né? Quem de nós consegue amar pessoas assim? Quem de nós consegue orar por pessoas assim? Então, é realmente usando uma expressão bem simples assim, né? É algo muito difícil, mas é algo possível, tá? Nós temos que fazer alguma coisa diferente daquilo que nós somos. Nós temos que fazer alguma coisa diferente por essas pessoas, porque orando assim, nós, mais uma vez, nós manifestamos que nós cremos no poder da oração. Uma coisa é nós orarmos por nós, por aquilo que precisamos, né? Enfim, por alguma coisa que a gente crê, né, que o Senhor pode fazer, né? Mas percebam a perspectiva quando eu estou orando por alguém que está me perseguindo, por alguém que está me maltratando, e eu crer que Deus pode mudar, né, o coração desta pessoa e fazer um milagre de tal maneira que não apenas eu, mas a pessoa também seja curado. E orando assim, eu também estou orando pela salvação daquela pessoa. O que eu vejo bastante nessa realidade de orar pelo inimigo, orar por aquele que maltrata, por alguma situação de relacionamento que nós, às vezes, vivemos, é eu lembrar que eu estou orando por alguém que, assim como eu, lá atrás, né, alguém que nasceu no pecado, alguém que nasceu na iniquidade e que, por conta disso, ela não consegue agir de maneira correta. Nós conseguimos agir de maneira correta pela graça, pelo poder do Espírito, pela palavra de Deus. Mas aquela pessoa por quem nós oramos, eu preciso lembrar que ela nasceu em iniquidade, que ela não tem condições de fazer a coisa certa. Então, eu, lembrando disso, eu posso orar por esta pessoa, porque eu sei que ela, em si mesmo, ela não é capaz de fazer o que é certo. Isso me ajuda a lembrar que eu só estou fazendo o que é certo porque Jesus habita em mim, porque o Espírito Santo de Deus me dá condições de fazê-lo. E aí, eu lembro de que aquele ou aquela não tem essa realidade, não tem condições de fazê-lo. E aí eu consigo discernir, né, porque eu sei que o que a pessoa está fazendo é por causa do pecado que habita nela. E ela não tem condições de reagir, a não ser que o Senhor intervenha, a não ser que o Senhor mude esta situação. E aí, quando nós agimos assim, eu creio que é capaz de se criar uma situação, tipo assim, a pessoa se perguntar o que torna aquele ou aquela tão diferente. O que torna uma pessoa tão diferente? E aí, eu e você podemos responder aquilo que Paulo falou lá
na carta aos Coríntios. Ele falou: eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. É Deus que me tornou assim. Eu sou essa pessoa, né? Não porque eu nasci diferente das outras pessoas. Essa atitude que eu tomo não é porque eu nasci diferente, não é porque eu nasci num lar talvez melhor do que o outro, não é porque eu tive apenas uma educação melhor do que o outro. Não. Nós somos assim pela graça. Eu sou o que sou pela graça de Deus, conforme Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 15. E essa é a nossa realidade. Quando nós agimos desse jeito, e alguém poder chegar e falar assim: puxa, Renata, como é que você consegue agir desse jeito? E a resposta é muito simples, né? Eu sou o que sou pela graça. É Deus que me tornou assim. Né? Eu não nasci diferente. Eu estou diferente, eu sou diferente, porque Deus tem me tornado desse jeito. E assim como o amor de Deus me tornou assim, né? Você pode falar para a pessoa: você também pode se tornar deste jeito. Né? Então, quando a gente age dessa maneira, nós estamos manifestando o amor de Deus. E aí, bendizeiros que nos maldizem, e aí vocês conhecem as passagens e conhecem essas realidades. Poder fazer boa ação, poder amar até aqueles que são pessoas maldosas, cruéis, mas eu consigo, no discernimento do Espírito Santo, eu consigo enxergar, né, o pecado no coração daquele ou daquela. E é por causa deste pecado, né, que a gente consegue orar. Uma coisa que é difícil para nós, por exemplo, quando a pessoa exprime uma ideia que é totalmente contrária àquilo que você pensa, aquilo que você quer, alguma coisa do gênero, né? Um professor meu falava assim que muitas vezes nós não conseguimos separar a ideia da pessoa. Então, quando eu fico contra a ideia dela, eu fico automaticamente contra a pessoa. Então, se a pessoa não participa do mesmo pensamento meu, a mesma ideia minha, eu automaticamente eu prejudico, corto o relacionamento com ela, porque ela não pensa como eu. Mas eu não tenho, o problema não é a pessoa, é a ideia dela. Né? Então, muitas vezes nós não conseguimos separar a ideia da pessoa. Né? E eu preciso lembrar, né, de que essa realidade que o Senhor coloca aqui, né, eu preciso amar até aqueles que pensam diferente de mim. São meus inimigos, né, no sentido de uma ideia contrária, né, mas nunca a própria pessoa. Então, isso é uma situação, muitas vezes, difícil para nós. Muito bem. E aí ele fala assim, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. O versículo 45 diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. A pergunta que eu faço para nós é: como é que você olha para este versículo? Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e chuva sobre justos e injustos. Ele fala: para que vos torneis filhos de Deus,
filho do vosso pai, porque ele age desta maneira. Como é que vocês enxergam a realidade do amor de Deus a partir destes versículos 43, 44 e 45? Como é que é o amor de Deus que Jesus revela aqui? Tira do mudo e fala. Já que todo mundo não quer falar, falo eu. Fala, Posso Júlia. falar? Fala, Júlia. Por favor. Posso falar? O amor de Deus é um amor completamente diferente do nosso amor e do amor que a gente consegue entender. Então, se ele faz nascer sobre o justo e o injusto sol, né, chuva, ele está querendo mostrar para nós que nós temos que arrancar de nós esse sentimento que não é nosso próprio. A gente herdou esse sentimento de Adão. A gente não consegue olhar para uma pessoa que prejudica a gente e orar por ela numa boa. Então, para se conseguir chegar nesse patamar aí, tem que orar e muito, e pedir para o Espírito Santo que ele nos dê os discernimento de nós sabermos, que nem você estava falando, orar pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, né? Aí a gente vai olhar as guerras que acontecem nos países aí, como é que se ora por uma autoridade palestina, um exemplo? Como é que o cara que mora lá dentro vai orar pelo ele? Tem que orar para que Deus faça a justiça. Aqui na Terra também, a gente sabe que toda autoridade é constituída por Deus. A gente tem que fazer essa separação, né? Porque não aparece nada. A irmã Marta está querendo falar. Eu acho que ela não está falando com a gente, não. Eu estava procurando aqui o testemunho. Deixa eu ver se do que eu... Pastor? Oi. Bom dia. Bom dia. Tudo bem aí? Tudo. Em relação à sua pergunta para o nosso grupo aqui, o texto bíblico que foi citado aí pelo senhor, ele se revela para mim da seguinte maneira: Deus é o provedor e o sustentador do universo. E o que ele promete, ele cumpre. O dia do juízo virá e separará os ímpios dos salvos. Porém, a manutenção da vida vem dele. O simples fato de nascer o sol sobre justos e injustos é pela fidelidade que ele tem à sua criação e à sua promessa. Até que chegue o tempo do juízo. Eu penso assim. Ok. Deixa eu ler aqui um pedacinho do que eu estava falando da igreja perseguida, né? Literalmente, eu estou lendo isso aqui porque é literalmente uma questão de inimigo, de perseguição, de maltrato, de crueldade, né? Só para você ler, é um testemunho de um irmão preso no Irã, que a gente vai mostrar um pouquinho hoje à noite. Só para ler uma frase do testemunho dele, ele fala assim: a situação no Irã começou a se tornar muito perigosa para ele e para a sua família. As autoridades iranianas tornaram impossível para eles viverem livremente, né? E aí eles se reuniram, né, para ver o que iriam fazer, ainda que amassem o Irã, né? Foram refugiados na Turquia, que abriu as portas para eles, mas aí ele fala assim: Taher, que é o nome dele, perdoou os interrogadores, os que os maltrataram e a família, não se ressente sobre o tempo na prisão ou como o serviço secreto
o tratou. O tempo que estive Jesus na prisão foi a verdadeira liberdade para mim. Ele também espera que as pequenas mensagens que ele escreveu nas paredes da cela ainda estejam lá, encorajando outros prisioneiros a buscarem a Jesus e a se renderem completamente. Quando questionado se valeu a pena perder as posses, casa, trabalho e deixar o país, ele compartilha: Jesus é digno de tudo e, em minha opinião, não pagamos nenhum preço ainda, né? Então, eu só estou lendo isso aqui porque é o testemunho de alguém que literalmente é perseguido, é maltratado e tem literalmente um inimigo. Eu fiz essa pergunta para nós a partir deste texto, porque eu trago para mim um princípio que precisa nortear a nossa vida, né? Eu creio que este que o Senhor coloca aqui tem tudo a ver com o que nós veremos daqui a pouquinho, né, nos 3 momentos que o Senhor vai colocar para frente, no capítulo 6, né, que é sobre a esmola, a oração e o jejum. Né? O que eu entendo, né, é que o que governa, né, a expressão aqui desta passagem é: Deus se deixa governar, né, Ele próprio, pelo seu amor, que é totalmente desinteressado. Por isso que é sobre maus e bons, sobre justos e injustos. O amor de Deus, ele é absolutamente desinteressado. Então, Deus não faz as coisas, né, porque ele precisa. Deus não ama para receber louvor ou adoração, né? O amor de Deus, ele é totalmente, completamente, fundamentalmente desinteressado. E é este amor que ele vai ilustrar para frente, né, que precisa ser o nosso amor. Né, o Gil estava colocando, né, a dificuldade, falou que precisamos orar cada vez mais. É verdade. Orando mais, estando mais na presença do Senhor, e ele vai colocar isso aí aqui a partir do capítulo 6, né? Quanto mais nós oramos, quanto mais nós estamos na presença do Senhor, mais este amor é possível ser manifestado por você e por mim. Mas aí eu quero novamente fazer o link, né, dessa realidade do pecado que ainda há em nós. Né? Nós não podemos esquecer disso. Então, como é que eu consigo amar o inimigo? Como é que eu consigo amar aquele que me maltrata? Como é que eu consigo, como o Júlio colocou, orar pelas autoridades, que muitas vezes fazem coisas erradas, muitas vezes agem de maneira injusta? Por quê? Porque essas pessoas não têm a Jesus como Senhor. Porque essas pessoas não têm condições de fazer o que nós temos condições de fazer. E nós só o fazemos pela graça. Nós não fazemos porque somos pessoas maravilhosas, especiais e coisas assim, não. Nós fazemos por causa da graça de Deus. Nós fazemos por conta do poder que habita em nós. E quando nós agimos assim e pensamos assim, a glória não é tua nem minha. A glória é de Deus, como sempre. Então eu preciso lembrar de que esse tipo de amor, né, ele pode ser vivenciado por nós.
ele pode ser manifestado. Deixa eu usar um exemplo bem simples para nós, né? Assim, mas isso aí o Júlio comentou, né? É Deus. Deus, o amor dele é perfeito, claro. Mas nós, seres humanos, que conhecemos a Cristo, é possível que a gente possa também expressar, né, esse tipo de amor e até uma mesma realidade daquilo que Jesus nos ensinou? Vocês lembram de algum personagem bíblico? Eu acho que nós já falamos isso há umas 2 semanas, não sei. Lembro de algum personagem bíblico que pôde imitar a Jesus Cristo nessa realidade específica de ser maltratado, de os inimigos acabarem com ele e ele pôde imitar a Jesus? Lembra de alguém? Estevão. Muito bem. Quem falou? Eu, a Val. A Val. Lembro de Estevão? Eu quero que você abra a Bíblia comigo lá em Atos capítulo 7. Eu não vou ler todo o discurso de Estevão, mas eu vou ler do 54 em diante. Estão comigo? Atos capítulo 7, 54 em diante. Tudo para trás é o discurso de Estevão. Ele contou a história do Antigo Testamento aqui no discurso dele. E olha, no versículo 54 diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Ele imitou ao Senhor. Lembra de Jesus na cruz? Senhor, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Aí eu pergunto para ti, quem crucificou a Jesus, tudo que fizeram contra o Senhor, eles não sabiam o que estava fazendo? Claro que sabiam. O que o Senhor quer dizer aqui? Que, na verdade, eles fizeram o que fizeram e vão responder por isso? Claro que vão, né? Mas fizeram o que fizeram por causa do pecado que neles habita. Então, quando a gente consegue enxergar essa realidade, né, de que aquilo que fazem contra nós, fazem, né, porque a pessoa não tem condições de fazer o que é certo, mas ela vai responder pelo que ela fez? Claro que vai. Claro que vai. Mas eu sei que o que ela está fazendo, ela faz por conta do pecado que está nela. E eu só não faço o que ela faz por causa da graça de Deus. Eu só não faço o que a pessoa faz contra mim, eu não faço contra outros, por causa da graça de Deus e por causa de que o pecado já não mais controla a minha vida.
mas ainda controla a dela. Vocês concordam comigo que, por causa da nossa natureza pecaminosa, há um grande potencial na minha vida de fazer coisas que eu nem imagino fazer? Vocês concordam com isso ou não? Sim ou não? Não é verdade? Há um potencial muito grande, ainda muito grande, menor. Claro que é menor do que antes que nós não tínhamos a Cristo. Mas ainda há um potencial muito grande de eu fazer coisas erradas. E eu só não faço por causa do Espírito que habita em mim. Eu só não faço pela graça de Deus. Não é verdade? Saiu tudo. Só o pastor tá. A irmã Marta lida com o celular dela. Muito bem. Posso seguir para frente aqui ou querem comentar mais alguma coisa sobre este parágrafo? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Se o senhor não consegue, imagina eu, hein? Todos nós, Júlio. Cara, eu sou pior do que você. Eu sou, como diz Paulo, principal dos pecadores. Muito bem, alguém mais quer falar? Não. Tem gente que tomou tanta água, água pura, água boa, que hoje nem está falando. Muito bem. Vamos lá, vamos seguir então. Capítulo 6. A gente vai falar aqui de uma questão de aparência. O Senhor vai usar 3 ilustrações para mostrar para nós que nós podemos correr o risco de viver uma vida meio que aparente, preocupada com aquilo que os outros vão pensar, né? Com aquilo que os outros vão fazer uma ideia ou um conceito da gente. E ele vai usar 3 ideias: da esmola, da oração e do jejum. Eu não sei se vocês lembram, mas deixa eu perguntar aqui, não sei se vocês leram essas passagens, né? Vocês estão lendo aí o Sermão do Monte, mas eu queria fazer uma perguntinha. Tanto a parte da esmola, quanto a parte da oração e quanto a parte do jejum, o Senhor faz uma comparação com que tipo de... Como é que eu vou... Deixa eu fazer a perguntinha para não ficar confuso. Que atitude nós poderíamos demonstrar nessas 3 áreas? Qual é a acusação do Senhor nessas 3 áreas? Vocês lembram? É para não anunciar, né? Fazer em particular. É entre eu e Deus. Sim, e aí ele fala que se eu não agir dessa maneira, nas 3 áreas, o que eu sou? Pecadora. Hipócrita. Isto, muito bem. Hipócrita. Nas 3 áreas. Né? Hipócrita. O que é um hipócrita? Essencialmente, alguém lembra aí a origem dessa palavra? Alguém já leu a respeito alguma coisa? É homenagem a Hipócrates. Então, mas qual é a ideia? Qual é a origem da palavra? Quem lembra? É que a gente, quando fala do hipócrita,
a gente fala assim, a pessoa está fingindo, né, mas ela não é assim, correto? Então, mas e aí, quem é assim no nosso dia a dia, nas profissões? Quem é alguém que finge ser alguém que não é? Político. Oi? Político. Aquele que representa, né, um personagem. Isto, joia, é um ator. Essa é a origem da palavra. Ok? Então, o hipócrita é um ator. Ele está representando. Tá bom? Só para vocês lembrarem, o que o Senhor está dizendo aqui, né? O hipócrita é aquela pessoa que representa algo que é. Entende? Tá? Então, um ator normal que a gente conhece aí, né? A origem da palavra era hipócrita. Então, eu vou no teatro assistir os hipócritas. Entendem? Por quê? Porque ele está... Oi? A Lei Rouanet que o diga. Porque eles estão representando. Eles não são assim. Tá bom? Então, muito bem. Então, vamos falar da primeira. Vamos ler a primeira. Capítulo 6, versículos 1 até o 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Eu creio que o Senhor coloca aqui também a exigência que ele termina o capítulo 5, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Essa exigência, muitas vezes, ela pode se perder, né, nesse objetivo menor de nós demonstrarmos apenas exteriormente uma piedade que não é de coração. O objetivo de agradar a Deus, ele pode ser trocado pelo objetivo, ainda que não o objetivo, mas por uma atitude de agradar a homens. E a gente, se não tomar cuidado, por conta da nossa natureza pecaminosa, nós podemos ter atitudes. Aqui ele vai usar a ideia da esmola, da oração e do jejum. Mas a gente pode ampliar isso aí. A gente pode ampliar na ideia de que, bom, eu não sou perfeito, né? Ou até a ideia de que isso não é possível de fazer. E por achar que é algo impossível, que é uma utopia, eu me contento em agir de uma maneira que agrade as pessoas. Eu me contento em agir de uma maneira que é um exterior, que é uma hipocrisia, porque já que eu não consigo atingir, né, este patamar, como o Júlio falou aí, né, parece que é meio que impossível de atingir, então
já que eu não consigo chegar lá, eu me contento muitas vezes com um padrão medíocre, né? A exigência de uma santidade, né, que pode ser algo muito alto, aí eu me contento com uma hipocrisia, eu me contento com uma representação, porque, afinal de contas, os outros podem enxergar em mim alguma coisa que, na verdade, não é. E Jesus vai usar aqui 3 ideias, né? Então, ele começa com um alerta. Ele fala, olha, guardai-vos, tende cuidado de não exercer a vossa justiça diante dos homens. Pergunto, o que vocês acham que Jesus está dizendo? Como é que eu posso exercer a minha justiça? O que é exercer a minha justiça? O que vocês acham? Como é que vocês entendem o que Jesus está falando? Que justiça que é essa que ele está dizendo? Um de cada vez. Não sei se entendi bem a pergunta, mas o que eu estou entendendo aqui é das pessoas que fazem essa questão da benevolência, né, da beneficência, mas com motivos egoístas, né? Com propósito do próprio coração, para se promover, para conquistar algum espaço. Isso eu estou falando dessa questão da esmola, né? Por exemplo, que vem logo a seguir, aí da oração que vem logo a seguir, né? Esses 3 pontos. Porque a pessoa faz uma coisa que é boa, mas com um propósito errado. É do propósito que Jesus está falando aqui, seria? A pergunta que eu tinha feito é assim, o que são as obras de justiça? Qual é essa? Ele fala assim, exercer a vossa justiça. Tem tudo a ver, né, com as boas obras para as quais nós fomos criados, ok? Tá? E essas boas obras para as quais nós fomos criados, né, que Efésios capítulo 2 fala, como a Jandira colocou, elas devem ser praticadas, né, sem ostentação, sem exibição, né, sem a busca de uma aprovação social, aprovação dos outros. Então, este é um princípio que o Senhor estabelece. Qual é o princípio? As nossas obras de justiça, né, aquilo que o Senhor coloca na palavra para que nós façamos, elas não devem ser exercidas, né, com o objetivo de se exibir, de ostentar, né, de mostrar. Então, ele vai tratar essas 3 obras aqui, né, a esmola, a oração e o jejum, da mesma maneira. Então, primeiro, ele descreve e ele condena, né, especificamente cada obra de piedade que é feita de maneira exibicionista. Depois, primeiro ele descreve e condena. Depois, ele faz uma observação, uma afirmação até irônica, né, sobre os resultados desta falsa piedade. Quais são os resultados dessa falsa piedade? Os atores, os hipócritas, recebem a sua recompensa integral. Ele fala, vocês já receberam a sua recompensa. Tá? A inferência que nós temos aqui é que a recompensa eles já receberam. Qual a recompensa? O aplauso, né? O aplauso das pessoas eles já receberam.
E, em terceiro lugar, ele faz uma descrição da verdadeira piedade, né, e dos resultados. Tá bom? Então, primeiro o Senhor descreve e condena a obra exibicionista. Depois, ele já mostra o resultado desta obra exibicionista. Recompensa dada. E, em terceiro, ele descreve, né, uma comparativa da verdadeira piedade e dos resultados dessa verdadeira piedade. Então, nós lemos a esmola. Deixa eu fazer uma perguntinha, talvez retórica. Dar esmola, né, é bíblico? Por que o silêncio de vocês? Ninguém responde. É bíblico. É bíblico. É. Dar esmolas é bíblico? Eu acho que sim. Acho que sim. É que esse nome esmola é complicado para a gente gostar dessa palavra, né? Eu lembro A gente usa outro. Desculpa, Jandira. Eu lembro do texto em Atos que Pedro fala com Cornélio, a visão que Deus manda o anjo e fala que da esmola que ele dava. Então, eu creio que é bíblico. Ok. Como a Jandira falou, a ideia, assim, né, de dar esmola parece uma palavra meio pejorativa para a gente, né? Esmola, né? Mas eu queria ler um texto com vocês lá em Deuteronômio, capítulo 15, lá atrás. Alguém pode ler? Deuteronômio 15, 11. Posso falar? Por favor. Posso falar? Pode? Está escutando? Sim. Vocês estão me ouvindo, não? Eu não estou ouvindo ninguém. Sim, estamos Então, ouvindo posso falar? você. Pode. Claro, Tá, eu não estou escutando nada, mas eu vou falar. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Ok. Só uma passagem, né, que existe uma ordem do Senhor, né, de nós ajudarmos o necessitado, nós darmos ajuda, nós auxiliarmos os pobres, né, ou coisas assim. Então, qual é novamente aqui a ordem do Senhor, né? De que quando isso é feito como uma autopromoção, as pessoas, aos olhos de Jesus Cristo, elas são hipócritas. Tá? Então, o grande ensinamento aqui para nós, né, é de que há pessoas necessitadas, tá? Há pessoas que precisam. Né? Para mim está tudo mudo aqui. Oi? Tá ouvindo, Júlio? Ué, como é que você fez não se você não está me ouvindo? Não entendi. Bom, vou seguir. Estou ouvindo nada, mas tudo bem, esquenta. Nós estamos ouvindo você. O Senhor coloca primeiro um princípio. Então, dar esmola, ajudar os outros é bíblico. Claro, isso não há dúvida para a gente. Né?
Mas o que eu queria destacar para nós aqui, aquilo que Jesus coloca, ele usa uma expressão, uma metáfora, né, de que ele fala assim, olha, o que a tua mão direita ele começa? Não, o que ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Ele usa uma metáfora para dizer que as nossas boas obras, aí eu queria ampliar um pouquinho para a gente, né? As nossas boas obras, elas devem ser feitas, primeiro, de tal maneira que não haja exibicionismo, não haja ostentação, né? Para ela ser genuína, ela não tem que estar preocupada que os outros estejam vendo. Ela tem que ser secreta, silenciosa, né? Se ela tiver que ser conhecida, esse desvendamento não é feito por aquele que fez a oferta. Então, a minha oferta, para quem quer que seja, o Senhor coloca que ela tem que ser secreta, tem que ser silenciosa, para ela ser genuína, esta obra de justiça, para ser genuína, ela precisa ser motivada por uma compaixão sincera, por uma compaixão verdadeira, por uma obediência à palavra, mas por um desejo verdadeiro e sincero de, antes de tudo, agradar a Deus. De ajudar a pessoa, claro, né? De auxiliar o necessitado, claro, tá? Mas é uma compaixão sincera, verdadeira, de que não espera nenhum tipo de recompensa daquele a quem você ajudou. Nem que seja um tapinha nas costas, nem que seja um muito obrigado, qualquer coisa do gênero, né? O Senhor fala aqui, o teu pai que vê em secreto te recompensará. Ele vai usar a mesma expressão tanto para a esmola, quanto para a oração e quanto para o jejum. Então, o Senhor coloca aqui, como eu falei, esses princípios. Primeiro, né, ele descreve o exibicionismo. Depois ele fala que a recompensa já foi dada. Ele chama de hipocrisia quando nós fazemos alguma coisa, por menor que seja, objetivando que as pessoas nos vejam, que as pessoas nos reconheçam. Ele fala que isso é hipocrisia. E nos 3 exemplos que o Senhor coloca aqui, ele fala que quando nós fazemos com a motivação correta, com uma compaixão verdadeira, a recompensa vem do Senhor. E ele fala, o teu pai te recompensará. E ele fala que isso é futuro. Alguém está martelando alguma coisa aí? Ele fala que isso é... o que eu acho interessante aqui... Pastor, desativa o som, é do Edson. Entra nas suas configurações, pastor, aí você consegue deixar ele mudo. Ele não está me ouvindo para ele deixar mudo ele próprio? Edson? Ouviu. Acho que não. Acho que agora ele falou. O que eu acho interessante aqui, nesses 3 exemplos que o Senhor coloca, é de que quando eu faço alguma coisa, e vou ampliar, vou generalizar aqui, tá bom? Quando eu faço alguma coisa, querendo que as pessoas reconheçam, quando eu faço alguma obra, esperando que eu seja visto como
alguém piedoso, né? Como alguém bondoso, né? A recompensa, ela é presente, ela já é dada. Quando eu faço alguma coisa, né, de que é feita com motivação correta, é feita com uma compaixão verdadeira para com as pessoas, né? A recompensa, ela será dada, ela é futura. E essa futura pode ser depois do acontecimento, como pode ser no céu. Mas ela é dada por Deus. Ele fala, recompensará. Então, a motivação verdadeira tem uma recompensa que é futura. O Senhor não coloca tempo, mas ele fala que não é naquele momento. E outro detalhe, né, é que a recompensa não é dos homens, é uma recompensa de Deus. Tá? Eu creio que o que o Senhor está querendo mostrar para nós é que nós podemos correr o risco de demonstrar uma falsa piedade. Isto é muito sério para nós, né? Então, eu creio que o Senhor está ilustrando para nos proteger de uma falsa piedade. Tá? E outro detalhe que eu acho que é importante nós destacarmos aqui é de que o discípulo do Senhor, o discípulo de Jesus, ele não está ofertando, ele não está orando, ele não está jejuando, né? Com o fim de receber uma recompensa celestial, né? Mas o discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele faz as coisas em secreto, ele faz as coisas com a motivação correta, ele procura avaliar a sua motivação para evitar, né, como é que eu vou dizer, para evitar o fascínio, né, da honraria humana. Porque, queridos, vamos ser bem sinceros aqui, né? Todos nós, de alguma maneira, em algum grau, menor ou maior, nós podemos correr o risco de ter esse fascínio, né, da honraria humana, das pessoas reconhecerem, né, o que nós fazemos, quem nós somos. Olha só o que eu sou capaz de fazer, olha só o que eu sou capaz de ofertar, né? E depois ele vai falar aqui também da parte da oração, né? Olha só que oração que eu sou capaz de fazer, uma oração tremenda, né? E coisas do gênero, né? Então, eu entendo que, primeiro, o Senhor nos alerta, o Senhor usa essas ilustrações para nos proteger, para nos proteger de uma hipocrisia, de uma piedade que não é verdadeira, né? De uma motivação, né, que é egoísta, que é falsa. Tá? E a outra realidade aqui que eu entendo, né, é que o seguidor de Jesus, ele não está interessado na recompensa passageira, na recompensa das pessoas deste mundo, né? Até de uma aprovação das pessoas. Né? Eu não faço as coisas para ser aprovado pelas pessoas. Eu até posso ser aprovado pelas pessoas, mas por quê? Essencialmente, né, eu fui aprovado por Deus. Então, eu vejo que há duas vertentes, né? Ser aprovado por Deus pode acontecer de ser aprovado pelas pessoas. Pode ser uma coisa até
paralela, né, automática. Mas pode acontecer de eu ser aprovado por Deus e não ser pelas pessoas. Mas ser aprovado por Deus tem que ser a primeira das duas coisas, né? Então, eu não posso ficar preocupado, né, com a aprovação das pessoas. O discípulo de Jesus Cristo, ele não está preocupado com esse tipo de aprovação. E por isso que Jesus coloca essas três realidades, porque essas realidades aqui era o dia a dia daquele povo. Né? O Edu citou a ilustração lá de Cornélio. Vocês lembram da passagem de Pedro e João indo para a Porta Formosa, né, de que pedir esmola para eles, e ele falou, a esmola eu não tenho, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Lembra do paralítico na Porta Formosa? Então tinha muitas pessoas, né? E nós também temos hoje em dia, vamos tentar implicar um pouquinho para o nosso dia a dia, não sei se vocês enfrentam isso. Alguns de nós aqui enfrentam essa realidade de ter, assim, várias pessoas que pedem esmolas, várias pessoas que, na rua, ou até irmãos nossos que precisam, que passam por necessidades. E a gente consegue enxergar isso, assim, de você olhar no relacionamento pessoal. Eu quero usar a ideia assim, nós nos relacionamos, e aí quando eu sei, né, por exemplo, que o irmão está passando por necessidade, eu vou lá, eu e a pessoa, né, ou eu sei, e vou lá e faço a oferta e acabou, não falo mais nada. Entende? Eu acho que essas realidades são fundamentais para nós. Nós vivemos isso no nosso dia a dia. Quem ia falar aí, eu cortei a Dira? Eu ia querer que o senhor complementou na questão pessoal, né? Eu ia falar nessa questão de viver essa realidade de ajudar a pessoa. É muito interessante mesmo, isso que o senhor está falando, uma proteção, né, do Senhor, da gente não descambar para o errado, e como isso é fácil, né, como isso assim, é natural do ser humano, né, por exemplo, uma pessoa que tem o dom de contribuição, né, é um dom de contribuição, e essa pessoa está lá disposta a doar sempre que Deus dirigir, né, mas como que nesse caminho a pessoa pode assim se sentir, quando Deus não dirige ela a doar porque as pessoas continuem apreciando ela, né? Coisas assim. Agora, eu trabalho com a comunicação da MEAP, e a MEAP faz muita ação social, né? Ações emergenciais e tudo mais. E a gente é firme num propósito, né? Que é fazer Cristo conhecido, que é proclamar o Evangelho com atos de justiça, né? Então, a MEAP existe para isso, né? Para a glória de Deus fazendo isso. E aí, eu preciso comunicar isso, né? Eu preciso comunicar isso. Então, como é interessante a questão do propósito da ação, né? Qual é o propósito da ação? E a questão de você trabalhar o envolvimento de outras pessoas, de você trabalhar o encorajamento, né, para que outras pessoas venham junto e tudo mais. E uma vez, uma pessoa colocou, eu publiquei uma ação da emergencial de entrega de cestas, e aí uma pessoa escreveu no comentário assim, por que vocês ficam mostrando o que estão fazendo? Né? A Bíblia fala que não é para mostrar, entendeu? Aí, na hora, eu falei assim, vou responder, né? Eu pensei que meu temperamento é de responder na lata. Mas aí eu orei e tal, eu simplesmente apaguei o comentário e deixei por isso mesmo. Mas eu fui atrás de uma resposta, na verdade, bíblica, né? Eu falei assim, Deus, onde é que eu posso me... entender que o meu trabalho, o meu serviço, né, tá correto, né?
E aí, um dos textos que Deus falou comigo foi mesmo em Mateus, mesmo dentro desse contexto aqui, né, do Sermão do Monte, e fala assim, que não se pode esconder, né, E aí, ampliando a gente já estudou sobre isso, mas isso veio à minha mente, né, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, né? Então, e aí, agora eu estou falando isso, né, de proteção, porque na expansão do reino, as pessoas vão ver as nossas boas obras. E ainda assim, ainda que vejam, ainda que no meu caso, né, como meu ministério, que é realmente trazer luz a essas ações, mas principalmente por causa da urgência, enfim, tem todo um porquê, né? Ainda assim, Deus falou, cuidado, né? Vocês vão andar nessa linha, vocês vão fazer assim, mas toma cuidado, né? Trazendo sempre isso na nossa mente. Então, como o viver no reino, ele é dinâmico, ele não é assim um conceito, a palavra tá fechada, mas essa aplicação da palavra, como a gente precisa realmente do Espírito Santo ali, dia após dia, né? Não é uma lei, como essa pessoa escreveu ela pegou um texto, escreveu ali, né? Com o coração dela talvez hipócrita, porque, né, se a gente for falar de coração e intenção, mas ela escreveu um texto bíblico, e como a gente também precisa ficar atento, né, para a gente não cair, não incorrer nos mesmos erros, né? É verdade. Muito rico, toda vez que a gente realmente se debruça na palavra de Deus, é esse maná, né, esse pão do céu, assim, para a gente ter sabedoria do alto. Né? Legal, Dira. O nosso coração, ele é suficientemente engenhoso para pensar ou para permitir, muitas vezes, né, que essas situações, né, de uma motivação errada, ela vá encontrando espaço. Então, acho que a oração do salmista no Salmo 139, ela é diária, né, como você falou, né? Meu Deus, som do meu coração, para que, se tiver aí alguma motivação que não seja correta, o Senhor tira, né? Mas você falou exatamente aquilo que eu estava pensando, né? A motivação é para que as pessoas vejam as boas obras, né? Mas para que Deus seja glorificado. E o que o Jesus está ensinando aqui, ele está nos protegendo, né, de que as pessoas vejam as nossas boas obras, né? E no caso específico, a MEAP seja glorificada, né? O Senhor nos protege para evitar que isto aconteça. Mas nós temos que contar, aí é um outro princípio da Bíblia, né? Contem o que Deus está fazendo, né? Contem as maravilhas de Deus. Então, Deus nos manda contar, e Ele é tão misericordioso que Ele nos protege para evitarmos que nós sejamos exaltados, né? Parece uma linha muito fina, né, Dira? Parece uma linha muito fina, né, no nosso dia a dia. Nós temos que falar, temos que contar, temos que exaltar a Deus, né? Mas a gente exalta a Deus e, por outro lado, fica ali atrás dos panos, né? Atrás das cortinas, né? Para que Deus seja conhecido. E acho que é por isso também, né, que o Senhor vai falar da oração, né? Ele vai falar que os fariseus, na época, eles oravam assim, ostentavam, né? Ficavam de pé, né? Em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos, né? E aí eu estava pensando, como é que a gente implica isso para nós, né? Como é que nós implicamos isso para a nossa vida, né? Não sei, às vezes eu estava estudando e pensando, será que a gente de vez em quando ora e está orando, e ao mesmo tempo que eu estou orando,
eu estou procurando encontrar palavras, procurando encontrar expressões que venham a impactar os outros. Sabe aquela coisa de que não é uma conversa com Deus? Porque se for uma conversa com Deus, né, eu falo como eu estou falando com vocês, claro que com toda a reverência, com aquilo que a oração implica. Mas, às vezes, a gente pode estar ali orando e, ao mesmo tempo, o nosso cérebro é tão maravilhoso que Deus criou, que eu sou capaz de orar e, ao mesmo tempo, estar ali pensando qual palavra que eu vou usar, né, para que as pessoas na igreja falem assim, nossa, que oração, né, que o irmão fez, né? Então, nós não estamos de pé no canto da praça, de pé na sinagoga, né? Mas nós podemos também, em nossa oração na igreja ou em algum lugar que a gente está, né? A gente está preocupado com isso, né? Tipo assim, nós estamos aqui, deixa eu usar uma ilustração. Nós estamos aqui, daqui a pouco eu vou pedir assim, tal pessoa vai orar. E essa pessoa já está pensando, né? O que será que eu vou falar? Né? Como é que eu vou me expressar? Como é que os outros vão ver a minha oração? E se eu disser assim, Senhor Jesus, muito obrigado pelo tempo, né, aqui de EBD. Só isso. Assim, nossa, que oração fraquinha, né? Que oração pequena, né? E, às vezes, eu fico preocupado com o que os outros vão pensar a meu respeito no aspecto da oração. Eu estava lendo um pouquinho a respeito dessa questão aqui em pé nas sinagogas, no contexto da época de Jesus, e lá tinha uma espécie de escala, né? Então, tinha um autor que ele fala assim que o Senhor estava comentando alguma coisa, protegendo aqueles que estavam orando, de que, às vezes, a escala, né, dessa semana é minha, e eu quero orar melhor do que a oração do outro fariseu da semana passada. Então, eu vou procurar palavras mais rebuscadas, vou procurar palavras mais difíceis ou coisas do gênero, né? Então, é muito complicado para a gente, né, essa realidade, né, de que a minha oração para com o Senhor é realmente uma expressão do meu coração, né? Então, há orações mais bonitas, não sei se existe esse tipo de adjetivo, né? Quando ela é sincera, quando ela é verdadeira, não tem oração mais bonita ou mais feia, mais poderosa, menos poderosa, eu não vejo assim, né? Mas eu creio que o Senhor está me ensinando, e logo depois ele vai falar sobre oração, ele não vai entrar hoje, mas se Deus quiser, semana que vem, sobre a oração modelo, né? Que Jesus ensina aqui. E aí eu quero deixar uma última frase para vocês que eu li num livro sobre a oração de Jesus, né? Então, queridos, só para a gente fechar um pouquinho, acho que já deu o nosso horário aí, mas só para fechar, a grande questão que o Senhor coloca aqui, eu vou repetir as duas coisas, né? O Senhor está nos protegendo, né, de uma piedade que não é verdadeira. Está nos protegendo de um jeito de fazer as coisas que beira, que é a coisa do abismo, beira, né, a hipocrisia, beira o objetivo de que os outros vejam o que eu fiz. Então, quando isso acontecer, o Senhor fala assim, você já foi recompensado. Então, é um cuidado que nós temos que ter, e aí eu volto a dizer que é dia a dia, o Senhor, som do meu coração, som do meu coração, som do meu coração, para que a motivação seja correta. O discípulo de Jesus, ele não está preocupado com a aprovação das pessoas. A Jandira usou o exemplo da MEAP.
A MEAP, quando comunica, quando expande, né, as obras de justiça, ela não está preocupada em que as pessoas aprovem, né? Muito mais preocupada em contar aquilo que Deus está fazendo, e também é como se fosse uma prestação de contas, né, Dira? Né, para aqueles que investem, para aqueles que oram, para aqueles que contribuem com aquilo que a MEAP tem feito, né? Então, essa é uma realidade que nós precisamos cuidar, porque o nosso coração ele é suficientemente engenhoso para permitir que essas coisas possam acontecer na nossa vida. Tá bom? Deixa eu só fechar aqui. A gente vai entrar, se Deus quiser, semana que vem. Antes de fechar, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer acrescentar algo? Alguém quer falar? Só uma paráfrase do texto da oração, para deixar a gente assim bem constrangido. E quando forem à presença de Deus, também não faça disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? Olha só. Que legal. Puxa vida. Depois manda para mim isso aí, Dira, se você puder. Tá bom, gostei. Então, alguém mais quer falar? Renata abriu aí? Não, nada a ver. Não? Nem orar se eu queria. Tô brincando. Depois dessa, né, Renata? Todo mundo tá com medo. Tem que orar só em secreto, né? Orar em secreto mesmo? Só. Deixa que eu vou orar, mas lá no meu quarto, né, Renata? Eu queria que vocês estudassem um pouquinho a oração modelo de Jesus. Nós já conhecemos, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre ela no domingo que vem, se Deus quiser. Mas é interessante uma frase que eu li no autor, e ele fala assim: Jesus concedeu a oração como um modelo. Vocês devem orar assim. Ele não disse, é isso que vocês devem orar. Pensem nessas frases, depois a gente compartilha na semana que vem. Vou repetir. Ele falou assim: vocês devem orar assim. É uma oração modelo. Ele não disse, é isso que vocês devem orar. Aí talvez nos ajude a olhar, porque o Senhor coloca lá 3 características em relação a Deus e depois 3 petições nossas. Então pensem nisso, estudem bastante e a gente compartilha, se Deus permitir, a semana que vem. Tá bom? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu amor e cuidado para conosco, nos ajudando, Senhor, a discernir nas nossas atitudes se porventura, Senhor, há algum grau de motivação errada, se há algum grau de preocupação com a aprovação das pessoas. Muitas vezes, Senhor, nós queremos sim que as pessoas aprovem, mas aprovem porque aquilo que fazemos é para o Senhor. Então que sempre, Deus, o que o Senhor pensa, o que o Senhor quer, seja a razão daquilo que nós estamos fazendo, em todos os sentidos e em todas as áreas da nossa vida. Nos abençoa, Pai, ainda neste dia. Nós pedimos a Tua graça, Tua bênção sobre cada vida e sobre cada família. E que possamos, ó Deus, ainda pela Tua misericórdia, nos reunirmos hoje à noite para o louvor e glória do Teu santo nome. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Até a noite, se Deus quiser.